Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Jornada em Rede, um programa que une vozes, saberes e luta pela agroecologia no Paraná e no Brasil. Falamos diretamente da 22ª Jornada de Agroecologia no campus Politécnico, na UFPR. Eu me chamo João Vitor Corrêa, estudante de jornalismo e integrante do projeto Agência Escola, da Universidade Federal do Paraná. E nesse encontro, iremos falar com Priscila Facina Monerá, engenheira florestal e produtora agroecológica do assentamento contestado na Lapa. Seja muito bem-vinda, Priscila. Obrigada, João. É uma satisfação estar aqui hoje nessa 22ª jornada, conversando sobre agroecologia. Legal. Para iniciar o nosso papo, eu quero que você conte para a gente, Priscila, como que começou a sua relação com a agroecologia? Eu, quando estava estudando engenharia florestal, conheci um grupo de extensão em agroecologia, na época. E, a partir dali, comecei a conhecer, a frequentar eventos, né, como esse aqui. O primeiro foi o Encontro Nacional de Agroecologia, lá no Rio de Janeiro, que a gente estava conversando até... Agora há pouco o Leonardo Boff estava aqui, né? Ele foi uma das pessoas que também falou nesse encontro. E, nesse momento, eu percebi que a agroecologia me chamou, assim, né? Eu fiquei muito atraída pela agroecologia. Eu vi que aquilo lá era mais que um caminho, assim, na parte profissional, mas poderia ser um caminho de vida, né, de militância também. Então, faz assim mais de 25 anos, né, que eu estou nessa caminhada da agroecologia. Primeiro como acadêmica, depois como camponesa e pesquisadora também, né? E estou aí em vários espaços, né, aprendendo sempre um pouco mais. Queria que você contasse para a gente também quais são os benefícios dos produtos produzidos pela agroecologia. A agroecologia, ela tem muitos benefícios, né? Eu poderia ficar falando aqui muito tempo sobre isso, porque é um jeito de viver diferente, né? Então, ele resgata toda a sabedoria popular dos sistemas agroalimentares, né? Que no Brasil a gente tem uma riqueza imensa natural e uma riqueza imensa dos povos interagindo com essa riqueza natural, que foram melhorando espécies, domesticando espécies e desenvolvendo pratos, né, e alimentos a partir dessas espécies, toda essa riqueza que a gente tem aqui, e é isso que a gente chama de sistemas agroalimentares. Cada região do país tem um conjunto de alimentos que se consome, que são produzidos ali. Muitos deles são colhidos, né, nas florestas e nos ambientes naturais, e também sendo cultivados de diversas formas. E a agroecologia ela traz essa diversidade, né, de alimentos, resgata essa diversidade. Ela tem, como ela não utiliza produtos químicos sintéticos, ela também são melhores para a saúde, né? Tem estudos que mostram que são alimentos mais nutritivos do que os alimentos convencionais, tem mais vitaminas, sais minerais, eles são mais concentrados, né? E você não vai estar ingerindo veneno também. Hoje em dia a gente vê que o câncer é um problema muito sério, tem muita gente com câncer. Acredito que quase todo mundo conhece alguém que está com câncer na família, ou tem um amigo que está com câncer. E isso também já está comprovado que é devido a substâncias que a gente está entrando em contato a partir dos agrotóxicos que vêm nos alimentos, dos conservantes, corantes, né? Então, a agroecologia tem essa filosofia de trazer uma diversidade de alimentos limpos, sem veneno, sem corantes, conservantes, e também aproveitando dessa riqueza. E, além disso, a gente cultiva de uma forma que a gente não destrói a natureza, não polui a terra, o ar, os rios, né? Muito pelo contrário, a agroecologia ela cuida desses bens comuns e ela, em alguns locais, até aumenta a diversidade de espécies, a cobertura florestal também, a gente pode dar muitos exemplos por aí no Paraná, né, de lugares quando as pessoas começaram a cultivar de forma agroecológica,
mudou a paisagem, né? Mudou bem a paisagem e teve um incremento assim na diversidade e na cobertura florestal, principalmente. Falando agora um pouco da sua formação acadêmica, de que forma que você acha que ela te ajudou a compreender mais a agroecologia? A minha formação ajudou bastante a entender melhor a formação do solo. E a gente, na agroecologia, considera o solo como um ser vivo, né? Então, entender um pouco mais desse ser vivo que é o solo, na sua parte física e química, né? Isso ajudou bastante. Na engenharia florestal, a gente também tem muito conteúdo relacionado à ecologia. Então, a agroecologia tem muito da ecologia, dessa interação entre as espécies. Lá na minha formação também eu pude estudar um pouco sobre agrofloresta, sistemas agroflorestais, agrofloresta, que a gente imitar o sistema da floresta para recuperar uma área, para produzir alimentos saudáveis. E também no curso a gente tem outras, que a agroecologia ela não é só relacionada à produção, mas também ao beneficiamento, à comercialização, à cooperação. Então, também a gente tem essa parte de administração, de estatística, né? Na pesquisa, ajuda muito também na pesquisa agroecológica, né? A base que o curso dá de física, química, matemática, estatística, você sistematizar esses dados. Então, ajudou bastante, né, nessa minha caminhada com a agroecologia. E de que forma que você acha que ocorre o diálogo dos saberes populares com as técnicas, com a ciência? Como que acontece esse diálogo? Muito interessante essa pergunta, né? Porque a agroecologia ela surge primeiro como prática, né? Ela já é uma prática, podemos dizer, dos povos tradicionais, dos povos originários, e que sempre tiveram esse convívio com a natureza, produzindo e coletando alimentos. E esses povos desenvolveram métodos, né, de cultivar alimentos e de cuidar da natureza muito eficientes. Quando chega a Revolução Verde, com todo o pacote tecnológico, que inclui venenos, adubos químicos e maquinário e a monocultura, né, teve uma reação na própria academia, né, de que aquele sistema não seria ideal para a produção de alimentos, né, para a agricultura. E, no começo, esses pesquisadores começaram a olhar muito para as práticas desses povos originários e tradicionais e viram que ali tinha um bom jeito de fazer agricultura. E, aos poucos, né, a academia foi sistematizando essas formas de fazer agricultura, inovando com tecnologia também. Hoje em dia a gente tem a agroecologia, ela incorpora também essa coisa da tecnologia aos saberes tradicionais e desenvolve uma nova forma, né, de cultivar alimentos, casando esses saberes populares, ancestrais, com os saberes científicos e acadêmicos, né? Então, nessa parte, esse diálogo foi muito rico, né? Entre a agroecologia como prática e a agroecologia como ciência. Então, no seu mestrado você falou sobre a luta das mulheres no cotidiano agroecológico, né? Isso. E de que forma essa formação ajudou a fortalecer os projetos que você está envolvida? Sim. Ou até mesmo a entender melhor os projetos? No mestrado eu quis falar desse tema, né, das mulheres, porque eu acredito que as mulheres elas já fazem agroecologia de forma intuitiva, né? Elas praticam agroecologia intuitivamente. Tem muitas mulheres que fazem agroecologia, mas que nunca ouviram falar a palavra, o conceito da agroecologia, né? Que é um conceito criado pela academia. Mas tem muitas pessoas que já faziam agroecologia, né? Como eu disse, os povos tradicionais, e as mulheres fazem também. As mulheres que têm uns quintais diversos, né, cheios de plantas, tem plantas medicinais, tem hortaliças, tem frutas, tem às vezes pequenos animais, elas já têm um sistema agroecológico, agroflorestal ali. E quando elas percebem, quando elas têm contato com
essa teoria da agroecologia, com o conceito da agroecologia, elas percebem, elas começam a valorizar ainda mais o que elas fazem, né, começam a entender e podem qualificar esse trabalho que elas já fazem, por exemplo, nos quintais produtivos, né? Então, que isso também dá visibilidade para esse trabalho das mulheres, porque a agroecologia ela fica muito evidente num momento igual a esse, da jornada de agroecologia, onde a gente tem a feira, a gente tem muitas cooperativas trazendo os produtos agroecológicos, mas pouca gente vê esse trabalho no cotidiano, né? Quando as mulheres ocupam uma terra, por exemplo, as mulheres do MST ocupam uma terra, geralmente é um latifúndio degradado, né? Uma terra degradada que já foi utilizada, e tem todo um trabalho de recuperação com essa terra para a produção de alimentos, né? Que às vezes leva de 3, 5 anos para a gente recuperar essa terra, e esse é um trabalho muito invisível e silencioso, né? E assim, eu acredito que a gente tem que valorizar muito esse trabalho que as companheiras fazem, que as mulheres fazem, não só na produção de alimentos, mas no beneficiamento. Elas pegam também o excedente ali, transformam em doces, em compotas, elas fazem sucos, temperos, uma infinidade de alimentos, para que aqueles alimentos durem mais tempo no ano, que possam ser consumidos por mais tempo, né? Então, isso também é muito importante, a questão das plantas medicinais, do cultivo das plantas medicinais, que hoje em dia a gente chama de plantas bioativas, que são as plantas alimentícias não convencionais, plantas medicinais, aromáticas, condimentares, que são cultivadas também, né, nessa diversidade e que também trazem mais sabor, mais saúde para os pratos e que também são usados na medicina popular. Tem uma série de coisas que eu quis mostrar, né? Como que organiza esse entorno da casa também, porque não é só a questão do cultivo, né? Você tem que pensar na construção, no saneamento, no tratamento das águas que saem do esgoto da casa. Então, tem uma série de coisas. E, para além disso, também tem o trabalho de educação em agroecologias nas nossas escolas, né? Aquele trabalho de cooperação e de organização da comunidade, que também se pauta um pouco a partir dos princípios e valores da agroecologia. Certo. E, apesar da grande trajetória da agroecologia, ainda ocorrem muitas distorções, visões equivocadas sobre o assunto, né? Sim. E como que você acha que essas visões atrapalham o avanço da agroecologia para se tornar uma política pública e como ciência? Assim, a primeira coisa é que muita gente enxerga a agroecologia só como um novo modo de produzir, né? Que tem gente que acha que a agroecologia é um pouco como a agricultura orgânica, que no fundo é uma mudança de pacote tecnológico. A agroecologia é muito mais que isso, né? Então, as políticas públicas têm que incentivar essa questão da produção de alimentos, da produção de alimentos saudáveis, da comercialização, da cooperação, né, do cooperativismo, mas elas têm que ir para além disso. Por exemplo, as políticas públicas têm que motivar a participação dos jovens, motivar a participação das mulheres para diminuir a desigualdade de gênero e geracional, né? Então, tem que incentivar essa entrada dos jovens, e a gente tem que trabalhar a partir das políticas públicas também a questão da tecnologia, né? Nas universidades a gente precisa estudar mais e ter mais pesquisa voltada para a agroecologia, voltada para a pequena agricultura. Amanhã mesmo a gente tem aqui na jornada, né, um seminário que vai falar das pequenas máquinas, né, dessas máquinas chinesas que estão chegando no Brasil, que são adaptadas para a pequena agricultura. Então, as políticas públicas elas têm que ser amplas e abarcar todas essas dimensões da agroecologia, que envolve a educação, a pesquisa, a produção, a inserção dessa coisa da igualdade de gênero, da inserção da juventude na agroecologia, tudo isso. E a agroecologia ela é muitas vezes colocada como uma alternativa, né? Isso. E você acredita que ela pode ser uma resposta central à crise ambiental e insegurança alimentar no país? Com certeza, João. Assim, a gente já tem
Já está provado que a agroecologia ela não é uma alternativa, e sim o único caminho viável, né, para a produção de alimentos seguros, sadios, saudáveis, sem prejudicar o meio ambiente. A gente está num momento onde está acontecendo muitas catástrofes climáticas, né? A gente tem presenciado enchentes, secas, incêndios, uma série de... E aí a gente vê que muitos desses eventos climáticos são causados pelas alterações no clima, que também tem sua origem muito na agricultura convencional, no desmatamento, né, na agricultura que desmata, que não preserva, né, nossos bens comuns. E a agroecologia ela vai nesse caminho de cuidar desses bens comuns, de reflorestar o que foi desmatado, de cuidar do que a gente tem e de recuperar o que a gente perdeu, né? Então, já está provado cientificamente que a agroecologia é o único caminho viável para nós, né? Aqui, a partir do Brasil, a gente pode afirmar com certeza que é a única forma viável de fazer agricultura, né, e de viver no campo, né, de organizar todas essas outras dimensões também da vida no campo. Certinho. A gente agradece a sua participação, Priscila. Gostaria que você fizesse um convite para quem está assistindo a gente para participar da jornada. Tá certo. Eu que agradeço também o convite, João, e gostaria de convidar a todos e todas que estão nos assistindo para vir visitar a 22ª Jornada de Agroecologia. Temos uma feira linda, culinária da terra, oficinas, seminários e muitos shows gratuitos. Está acontecendo aqui no campus da Universidade Federal do Paraná, campus Politécnico, até domingo. Então venham todos conhecer um pouco, conversar. Temos muita gente aqui que faz, pratica, estuda, pesquisa, né, para trocar ideia, para conversar e saber um pouco mais desse movimento agroecológico. Mais uma vez, muito obrigado, Priscila. Obrigado a todos que acompanharam a nossa conversa. E sigam as redes sociais da jornada, fiquem por dentro de tudo o que está rolando e até a próxima edição.